Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Cristo Salvador, nosso Libertador. Quero desejar um ótimo domingo para você e para sua família. E a partir deste momento, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus em um texto que se encontra no Novo Testamento, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é o terceiro evangelho. Você passa Mateus, Marcos, e aí você encontra o evangelho de Lucas no capítulo 15. Texto do médico, escrito pelo médico amado, Lucas, que também escreveu Atos dos Apóstolos, e um texto muito belíssimo para que nós possamos refletir nesta noite. Lucas capítulo 15. Glória a Jesus. Com certeza o Senhor, Ele irá falar cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar os porcos, porque desejava encher a sua barriga com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas faz como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa para vesti-lo, e coloquem nele um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Fala conosco nesta noite, nos dando a direção, nos dando, meu Deus, o entendimento da tua vontade perfeita e maravilhosa. É assim que nós te oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto ele é muito profundo, né? E eu estava lendo esse texto na sexta-feira, e mais uma vez o Senhor falou comigo neste texto. É um texto que gera bastante ou várias interpretações ou entendimentos que nós podemos ter acerca deles.
né? Ao que parece, né, esta família era composta por 2 filhos e um pai. A mãe não é mencionada, né? Possivelmente ela possa ter falecido ou não morava com o esposo, o que é mais difícil, tendo em vista a pouca quantidade de divórcios na época, de separações. Mas, enfim, o texto relata que morava essa família. Então, queridos, ao que parece, estava tudo bem. Eles tinham um bom relacionamento. Eles se entendiam. E os 3 juntos construíram um patrimônio. Construíram bens. Estavam prosperando, crescendo. O Senhor tinha abençoado e eles vinham alcançando e conquistando os seus sonhos. Em um determinado momento da história, e não há o relato de nenhuma desavença, não há o relato de nenhum desentendimento, de nenhuma discussão, de nenhuma briga. Não conseguimos detectar pelo texto do capítulo 15 que houve um incidente que pudesse ensejar essa cisão, essa separação entre o filho mais novo, o pai e o seu irmão mais velho. Geralmente naquela época, os filhos saíam da casa dos pais, geralmente, quando iam estudar em alguma outra localidade, ou quando se casavam, por exemplo. Era raro casos em que os filhos saíssem de casa para trabalhar só, ou para construírem um patrimônio, alguma coisa do tipo. Era mais difícil. Nos dias de hoje, já é bem mais comum. Os filhos, quando ficam de maior, ou quando começam a trabalhar, eles saem da casa dos pais para terem uma independência, para poderem ter as suas experiências sozinhos, né? Muitos têm aquele ar de não quero na minha casa, porque na minha casa quem manda sou eu, e na casa dos meus pais eu sou mandado, e eu não tenho vez e nem voz, né? Ou às vezes ao mês, eu quero dormir até mais tarde, e na casa dos meus pais não é possível. Eu quero ter meus móveis, eu quero, né, poder realmente ali ter minhas coisas. Mas nesta história aqui que nós lemos, isso não aconteceu. É interessante que este filho, ele pede ao pai a parte que lhe cabia daquele patrimônio. Juridicamente falando, nos dias de hoje, nenhum pai, nenhuma mãe tem a obrigação de partilhar o que é seu com os filhos. A herança, ela é repartida após o falecimento do pai, da mãe. Só que este pai, o que este texto nos mostra, era que era um pai muito bondoso. Era que era um pai muito amoroso. Um pai cuidadoso. E ele nem sequer ao menos questiona
os motivos por que este filho queria sair de casa, queria ir embora. Ele não pressiona este filho a nada, ele não briga, ele não dá carão, ele não humilha, ele não diz nada. Ele simplesmente acata o pedido do filho e de forma voluntária ele calcula ali, faz o cálculo de quanto valia o patrimônio dos três e dali um terço, dali a parte, para aquele filho mais novo. É importante a gente observar que nós não encontramos também motivo nesse filho mais novo de ir embora. Nós não encontramos insatisfação, nós não encontramos um clima ruim ou chato que pudesse fazer com que esse filho mais novo fosse embora. Nós não encontramos nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de dificuldade de convivência. E nós também não encontramos nenhum projeto, nenhum propósito na vida deste filho. Escutem bem. E nós precisamos, queridos, ter muito cuidado quando a gente vai tomar alguns tipos de decisão. Às vezes, a gente está tão bem num lugar. Às vezes, a gente está tão bem no nosso emprego. Às vezes, estamos tão bem na nossa casa, na nossa igreja, ou no casamento, ou com os amigos. E às vezes, do nada, a pessoa dá um boom e coloca na cabeça de sair daquela situação. Né? E às vezes tem propósito e às vezes não. Se a pessoa está sofrendo com aquela situação, se a pessoa está infeliz, se a pessoa de alguma maneira está sendo explorada, está sendo maltratada, ela deve perguntar a Deus: Senhor, tu está vendo, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui humilhado, humilhada, eu estou aqui passando por dificuldades, eu não estou bem, eu não estou feliz, eu já tentei, eu já insisti, mas eu não consigo ver melhora, eu não consigo, Senhor, ver uma saída, ver uma solução, eu não consigo ver uma mudança, não há uma transformação. Então, Senhor, me dá um rumo para a minha vida. Só após essa resposta de Deus é que nós poderemos tomar uma outra atitude. Porque Deus pode dizer: olha, você vai ter que ficar. É um propósito meu. Eu estou trabalhando. É a minha vontade. É uma provação que você está passando. Você não pode fugir desse estado da sua vida. Isso é a cruz que eu coloquei para você carregar. E se assim Deus responder, mesmo a gente sem gostar, mesmo a gente sofrendo, a gente vai ficar naquela situação. Por quê? Porque Deus se responsabilizou. Porque Deus disse que nós poderíamos ficar naquela situação. Como Deus pode responder: não, filho, não, filha. Você está liberado. Você pode sair de onde há veneno para lhe ferir, para lhe machucar. Você pode ir embora, ir para um outro lugar, tomar outro rumo.
Só que nessa história, a gente não vê nada disso que eu falei. E aí, queridos, quando este filho mais novo pega aquilo que o pai tinha lhe dado, ele pega e vai embora. E vai para um lugar bem longe. Sabe? Qual o propósito de alguém viver longe da sua família? Qual o propósito da pessoa ir para longe dos seus, daqueles que lhe amam, daqueles que cuidam de você? Eu não estou dizendo com isso que a pessoa tem que estar ali amutinado um em cima do outro, não. Mas também não pode estar tão distante. Não pode estar tão longe. Por quê? Porque no momento de necessidade, a gente vai poder ter a quem recorrer. A gente vai poder ter a quem pedir socorro. Alguém vai se importar com a gente, alguém vai cuidar com a gente. Mas se a gente estiver muito longe, onde ninguém nos conhece, onde não temos nenhum laço, nenhum relacionamento, nenhum sentimento com ninguém, vai ficar difícil. Porque em um momento de dificuldade, ora, se tem gente que às vezes está perto da família, está perto dos amigos, e no momento de sofrimento, no momento de guerra, no momento de luta, não encontra o apoio de ninguém. Não encontra um amparo. Não encontra nem ao menos uma palavra de consolo, de conforto. Porque é justamente no momento da dificuldade é que a gente sabe quem são os amigos verdadeiros. É que nós sabemos quais são os familiares que realmente se importam com a gente, que realmente nos amam. E eu não estou falando da pessoa dar dinheiro, não. Eu estou falando de uma palavra. Eu estou falando de um cuidado. Eu estou falando da pessoa estar presente, da pessoa estar próxima, da pessoa poder ser ali um companheiro. Às vezes a gente está precisando de alguém só para ouvir a gente, para a gente desabafar. Às vezes a gente quer um colo. Às vezes a gente precisa de um ombro amigo para a gente chorar, para a gente colocar para fora tudo que está dentro. Às vezes a gente precisa de um apoio, de uma palavra amiga, de um incentivo. Às vezes a necessidade é um alimento, às vezes é uma roupa, mas às vezes é uma oração, às vezes é uma intercessão. Então, são muitos ou muitas as necessidades que o ser humano passa em diversas áreas da vida. Sabe? E se a gente estiver longe de quem tem algum laço com a gente, ou um laço sanguíneo, ou um laço afetivo, nós vamos ter mais dificuldade. Deus já criou a família e amigos, porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos, justamente para que um pudesse socorrer o outro, para que um pudesse ajudar o outro. E nós sabemos que as famílias não são perfeitas, mas foi a que Deus nos deu. Foi a que Deus nos colocou nela. E a gente precisa o quê? Estreitar os laços. A gente precisa de quê? Se aproximar, amar, respeitar, cuidar, ajudar, orar e interceder. E aí, queridos, este filho mais novo vai e joga fora tudo que tem. Gasta fora tudo que tem. Vivendo de forma desresgrada. O que mais alude ao texto
é que este filho mais novo gastou tudo com as prostitutas, com as mulheres de programa, com as acompanhantes de luxo, como é chamado hoje. E gastou tudo que tinha. E ficou sem nada. E ficou sem ter nem condições de comprar o seu alimento. E quando procurou um emprego, uma função, o que encontrou foi de cuidador de porcos nas pocilgas. E o que a gente consegue perceber era que o salário era tão baixo que não custeava nem o seu alimento. É tanto que a Bíblia diz no versículo 16 que ele tinha tanta fome que tinha até vontade de se alimentar com a comida dos porcos, com a lavagem dos porcos. Em outras palavras, se ele não tinha intenção de ir para o pecado, mas foi. Não posso acusá-lo. Dizer que ele queria sair de casa já para cair na gandaia, na prostituição, no mundão, como é chamado. Mas se ele não tinha essa intenção, infelizmente ele caiu. Ele foi iludido pelos desejos pecaminosos. E o pecado o fisgou. E o pecado o aprisionou. E o pecado tomou tudo que ele tinha. Porque o pecado não tomou só o dinheiro. Mas o pecado lhe tomou a autoestima. O pecado lhe tomou a vontade de vencer. O pecado matou a sua fé, a sua esperança, a sua perspectiva de vida. Sabe? O pecado matou toda uma construção de vida. De alguém que vivia em prosperidade. De alguém que tinha tudo do bom e do melhor. De alguém que não tinha falta de nada. Mas infelizmente tomou a decisão correta. Andou por caminhos tortuosos. E perdeu tudo. E foi para o fundo do poço. Né? Olhou para um lado, olhou para o outro. Não viu ninguém que pudesse lhe ajudar. Por isso que eu disse que a gente não deve estar muito longe da nossa família, de quem ama a gente, dos nossos amigos. A gente precisa estar próximo. Porque às vezes não dá para esperar pelo socorro. Imagine uma pessoa que teve um AVC. Ela precisa ser imediatamente socorrida para que ela possa ir para o hospital. Para que os procedimentos médicos possam ser realizados. Imagine uma pessoa que tem uma parada cardíaca, um infarto, um ataque de epilepsia. Essa pessoa precisa rapidamente de socorro, de amparo e de ajuda. E aí este filho mais novo, ele se lembra de como era bom a casa do seu pai. De que lá tinha alimento, tinha fartura, tinha tudo que ele precisasse. Não é? Por bem que o pecado não matou a sua capacidade de pedir perdão, de voltar atrás. Que bom que o pecado não implantou nele a vergonha a ponto dele não reconhecer os erros dele. Ele colocou no seu coração que ele iria voltar para a casa do pai. Não mais como filho, mas como um empregado. Só em troca do alimento
para que ele não pudesse morrer de fome. Queridos, e ele pega e volta. Ele vai até onde o seu pai morava. Escuta bem. Eu pergunto a vocês que estão aqui na igreja, aos que estão nos assistindo, será que ele precisava passar por tudo isso? Será que foi Deus que planejou este sofrimento para este homem? Será que é culpa de Deus ele ter perdido tudo, ele ter ido embora? Ele ter gerado um problema familiar? A resposta que ecoa aqui da igreja é que não. E eu concordo. Deus não planeja o sofrimento de ninguém. Deus não planeja a vergonha de ninguém. Deus não se alegra com o fracasso de ninguém. Porque este homem fracassou. Ele já começou bem na vida. Ele já foi, quando saiu da casa do seu pai, ele já foi com uma quantia que dava muito bem para ele investir em alguma coisa, para ele começar alguma coisa. Colocar um comércio, comprar alguma mercadoria para vender, continuar no ramo do pai, ali da fazenda. Ele podia ir para a agricultura, ele podia fazer várias coisas. Só que o pecado não deixou. Porque o pecado, ele ofusca o ser humano. O pecado engana, ludibria e faz com que a pessoa não enxergue as consequências dele. Os sofrimentos que ele irá causar na vida do ser humano. É interessante que Deus foi tão misericordioso que o pai dele não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha ódio e não tinha raiva. O que a gente consegue notar era que este pai tinha preocupação, era que este pai tinha cuidado, medo, temores, porque ele não tinha notícias do filho, porque ele não via mais o filho e o filho estava longe. E naquele tempo não é como hoje, que rápido a gente faz uma ligação para uma pessoa em outro país, uma chamada de vídeo, manda uma mensagem de voz, uma mensagem de texto, manda um e-mail. Naquele tempo não. A comunicação não era desta maneira. Era muito difícil. Geralmente tinham os mensageiros, tinham pessoas a cavalo que você mandava os recados. Não é? Mais na frente você escrevia uma carta e esse mensageiro a cavalo ia deixar numa cidade. Mas às vezes uma notícia demorava dias e até meses para que a pessoa pudesse ter conhecimento. O que a gente vê é que este pai orava, pedia a Deus e esperava todos os dias que o filho pudesse voltar. Não que o filho pudesse voltar na miséria, sem nada e no sofrimento, mas que aquele filho pudesse de alguma maneira ir visitar o pai e dar notícias e dizer como é que ele estava. E é tanto que esse pai ficava esperando, né? Em um local estratégico, onde você tinha a visão de quem vinha na estrada rumo à fazenda. E quando ele de longe avista o seu filho, este pai corre na frente para abraçar este filho, para beijar, para dizer que ama, para dizer que perdoa, para dizer que quer o bem desse filho, que torce por ele, que quer ver o sucesso dele, a felicidade dele. Este pai é assim tão bondoso, tão maravilhoso, porque nesta parábola este pai é a representatividade de Deus, em que a gente faz besteira, em que a gente pisa na bola, em que a gente peca, em que a gente sai de onde não deveria ter saído, faz o que não era para a gente fazer,
perde tudo, quebra a cara, vai para o fundo do poço, mas ainda assim ele está lá para dizer: filho, eu te amo. Filho, filha, eu te perdoo. E a prova que ele faz é: lhe coloque a melhor roupa, ou seja, uma vestimenta nova, para saber que a partir daquele momento ele é uma outra pessoa. E diz: olha, coloque-lhe um anel no dedo, símbolo de autoridade, de formação, de conhecimento, símbolo de riqueza, de posse, de propriedade. E coloque um chinelo nos seus pés, simbolizando que ele ia ter novos caminhos para trilhar. Uma nova vida o esperava. Caminhos maravilhosos iam fazer parte da sua trajetória a partir daquele momento. Sabe? E o pai ainda manda fazer uma festa para festejar, dizendo: olha, aquele meu filho que estava perdido foi achado. O meu filho que estava morto agora está vivo. E está conosco. E nós precisamos festejar e nos alegrar com ele. Glória a Deus. E aí, queridos, já chegando no final, quando o filho mais velho chega e vê aquela festança, aquela comemoração, ele nem ao menos foi cumprimentar o irmão. Primeira coisa que ele faz é ir dar carão no pai. É ir questionar com o pai. Porque o pai tinha perdoado aquele filho. Porque o pai estava festejando. Porque o pai tinha mandado matar, sabe, o bezerro mais gordo daquela fazenda, para que pudessem festejar a volta daquele filho. Sabe, ele ficou muito indignado, revoltado, e passa na cara do pai: olha, eu trabalho aqui há tantos anos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. Mas esse teu filho, que gastou tudo com as acompanhantes de luxo, o Senhor pega e dá uma festa dessa para ele. É interessante, queridos, como alguém sem o amor de Deus age. Né? Age sem misericórdia. Sabe? Age sem sentimento. Sabe? A pessoa que não tem o perdão, não tem o amor de Deus, ela não consegue ter misericórdia. Ela não consegue imaginar a dor do próximo. Ela tem um coração tão duro que ela não consegue perdoar. Ela nem sequer ao menos consegue imaginar o que a outra pessoa passa ou passou. Porque é uma pessoa sanguinária. É uma pessoa vingativa. É uma pessoa que não acredita na mudança do próximo. Ela só está voltada ali para criticar, para acusar, para apontar o dedo na cara, para falar do passado da pessoa, dos erros da pessoa. Ela não está preocupada se a pessoa se arrependeu, se a pessoa quer mudar. É interessante como Jesus, ele faz esse contraste. Porque quem age assim é o inimigo. É ele que
quer condenar as almas ao inferno. É ele que quer destruir as vidas. É ele que não se conforma com a misericórdia. É ele que não quer que as pessoas tenham uma nova chance. E o que este filho mais velho queria o que era? Era que o pai o tivesse expulsado. E que ele nem ao menos tivesse entrado na fazenda. Era que ele fosse tratado como um cachorro, como um animal. Que nenhum animal merece ser tratado com desprezo. Muito pelo contrário. Tem que ser cuidado, alimentado, receber carinho. Mas aquele filho que era irmão dele, que possivelmente tiveram a infância juntos, agora se permite ser usado pelo inimigo para se tornar alguém cruel, para se tornar alguém sem o mínimo de sensibilidade. Talvez aquele filho viu muito o pai sofrer, o pai triste pelos cantos, sentindo a falta, preocupado com o filho mais novo. Mas o filho mais velho não levou em conta. Sabe por quê? Porque ele queria saciar o desejo de vingança. Ele queria saciar o desejo de poder passar na cara e dizer: tu errou, tu é um fracassado, tu é um derrotado, nada do que tu faz dá certo. É assim que o mundo olha para nós e fala. Só que do outro lado tem Jesus dizendo: meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu te restauro. Minha filha, eu te renovo. Minha filha, eu vou te ajudar. Eu vou estar contigo. Vai dar tudo certo. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de agora, eis que eu faço novas todas as coisas. É assim que Deus age com nossas vidas. Em algum momento da nossa vida, nós agimos como esse filho pródigo. E encontramos em Deus a misericórdia, o alívio. Encontramos em Deus a mão amiga, o braço acolhedor, o colo restaurador, para que nós possamos continuar caminhando. Então, queridos, esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesta noite. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Que o Senhor possa derramar as suas ricas e maravilhosas bênçãos. E eu convido você para assistir um culto aqui conosco de forma presencial na nossa igreja. Rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho, aqui no Grande Siqueira, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Com certeza você será muito bem-vindo, muito bem recebido. E também siga-nos em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, Igreja Plenitude do Senhor, tá bom? Que o Senhor derrame maravilhas sobre as vossas vidas, em nome de Jesus.